Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Contando Casos nessa tarde de terça-feira. Hoje nós vamos conversar de um assunto de extrema importância, tanto na questão pessoal quanto na questão social. Pessoalmente, nós precisamos mudar os termos e socialmente nós precisamos cobrar e exigir e defender os direitos das pessoas com deficiência. É, portanto, esse assunto que nós vamos conversar no programa Contando Casos de hoje. No último domingo, dia 21, foi o Dia Nacional de Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E hoje queremos tratar desse assunto. Por isso, nós convidamos alguns especialistas no assunto. A Messia, o Daniel e a Kátia Casais. Vamos conversar agora com a Messia. Messia, boa tarde. Boa tarde. Faça a sua apresentação para os nossos internautas. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Padre Roque, os colegas aqui. Eu sou Messia, tenho 30 anos, atualmente funcionária pública dos Correios, graduada em Pedagogia. E agora, esse assunto que a gente está abordando hoje, nós convidamos você de modo particular para você contar a sua história. A história de Messia. Bem, primeiramente eu vou dizer o nome da minha deficiência. Eu tenho artrogripose múltipla congênita. Já nasci com ela. É uma doença genética. Desconheço a causa propriamente. E assim, referente à minha inclusão na sociedade, eu devo muito isso aos meus pais, primeiramente, que me trataram de maneira normal. Eu nunca na minha vida fui escondida da sociedade. Desde quando eu nasci, eles já me apresentaram para o mundo. Lá em casa não existe esse lance de superproteção. Eu entrei na escola aos 3 anos de idade, na escola Cândida Bass Praga, que também me abraçou com todo carinho. Sempre participei de todas as atividades escolares, desde pedaladas de bicicleta a todos os eventos que tinha. Agora, nessa sua vida, a sua luta, como é que você foi descobrindo os seus direitos, né, de pessoa normal? Isso foi inerente. Eu vou te dizer que a respeito de legislação, de leis, eu sou meia relenta a isso, meia alheia. Eu não me engajo. Já até pedi convite do colega Daniel para participar das causas dele. Mas, assim, preconceito, para mim, isso não existe. Eu acho que preconceito está na maneira de como você encara. Eu sempre tirei de letra. Eu acho que, assim, a nova nomenclatura, o bullying, eu nunca sofri. Eu sempre olhei de outra forma. Os apelidos nas escolas existem para todos, né? E comigo não podia ser diferente. Eu era chamada de cartilagem de tubarão, porque eu usava um colete. E eu entrava na brincadeira, dava risada. Nunca encarei o preconceito de forma ofensiva. Agora, Bom Jesus da Lapa, ela é uma cidade que recebe muitos visitantes. Depois, a questão da acessibilidade nas calçadas, nas ruas, né? Tem esse problema. Como é que você enfrenta isso? Eu acho que isso no nosso município ainda é uma causa muito esquecida. Eu tenho vivenciado vários episódios constrangedores. Os bancos não possuem caixas eletrônicos acessíveis. As calçadas nem se falam. Isso aí é inexistente, são pouquíssimas. Loja mesmo, só existe uma que tem rampa de acesso para deficientes. Então, eu acho uma causa muito esquecida ainda, que precisa ser alertada com políticas públicas junto aos nossos governantes. E você no mundo do trabalho? Essa relação Messia e seu mundo de trabalho? Eu acho que o mercado de trabalho ele ainda não está propriamente aberto para os deficientes. Então, a única porta de saída que eu encontro hoje é através do concurso. Todos os trabalhos que eu tive foi por mérito meu, através de concurso. E nas relações interpessoais dentro do trabalho, eu também tenho ótimos colegas de trabalho,
a questão de acessibilidade no meu trabalho. Todo mundo procura me ajudar. Eu exerço a função que cabe dentro das minhas limitações. E assim vou. E para as pessoas que ainda não superaram, né, não aceitaram a própria deficiência, não superaram, o que é que você tem a dizer? Que é encarar o que lhe é proposto e viver. Porque o problema ele não existe só com você. Você está nessa situação, você tem que lembrar que existem pessoas numa situação pior que precisa do seu exemplo e precisa do seu impulso. Normalmente se fala assim, que a sociedade ela tem muitas dívidas. Tem assim, a questão da dívida com o menor, tem a dívida com os negros, né, com os indígenas, tem dívida com os trabalhadores. Qual seria a dívida da sociedade com as pessoas com deficiência, no seu modo de ver? O esquecimento. Deixar de lado, agir como se não existisse, como se fossem pessoas inúteis. E é como o colega Daniel vai falar mais à frente, depois de mim, são pessoas que são cobertas por uma lei excelente, mas que as pessoas não abraçam essa causa e não lutam para que seja efetivada. Agora me diga uma coisa aqui. Que você sentiu quando foi convidada para participar do programa Contando Casos? Me senti privilegiada. E me perguntei assim, por que só eu e Daniel? Existem mais deficientes aqui na Lapa. Pena que o programa deve ser pequeno e não dá para chamar todo mundo, né? Na fala de vocês estão todos aqueles que, assim como vocês, têm uma deficiência, né? Exatamente. Então vocês estão defendendo o direito de vocês e o direito também deles e delas, né? Então, mestre, nós agradecemos a sua participação no nosso programa e gostaria que você dissesse algumas palavras de incentivo, né? Ou até mesmo de reivindicação para os nossos internautas. Se espelhem a mim, que não sou uma pessoa deficiente, eu ajo como uma pessoa normal. E alertar os políticos do nosso município para a acessibilidade aqui na nossa cidade. Muito obrigado, viu? E a gente vai convidar você outras vezes. Obrigada, Padrioque e os demais. Boa tarde, galera. Nós conversamos com Mércia, um bate-papo interessante, ela contando sua história, e agora queremos conversar com Daniel. Daniel, boa tarde. Boa tarde, padre. Daniel, conta a sua história para nós. Primeiro, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, boa tarde para todo mundo que está por aqui. Eu sou Daniel Dias, sou morador de Serra do Ramalho, cidade aqui próxima a 60 quilômetros de Serra, chamada Serra do Ramalho. E eu tenho 8 anos que eu sofri um acidente de moto. Meus 23 anos de idade foi um pouco quebrado. Acidente de moto, bati no animal na estrada aí e acabei acordando no outro dia, já sem sentir nada do peito para baixo, já sem movimentar as pernas, com a vida totalmente mudada. Foi de uma hora para outra. E aos pouquinhos foi doloroso, ainda por partes, hoje em dia ainda é um pouco doloroso ainda, mas aos pouquinhos a gente foi seguindo a vida, Deus foi colocando no caminho certo e as pessoas certas no caminho, a família boa também, e aí eu estou onde estou hoje, vivendo a vida que eu vivo. Hoje, graças a Deus e graças ao acidente, eu vivo uma vida que se eu soubesse que eu ia viver, eu tinha vindo antes. Muito boa mesmo. Não no sentido financeiro, nem outra coisa, bens, coisa parecida. Mas hoje eu enxergo o mundo de outra maneira, uma maneira muito mais gostosa que eu acho que antes do meu acidente eu não enxergava. Hoje eu faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive estou viajando amanhã para Salvador de novo. A gente trabalha com as necessidades, as demandas da vida da pessoa com deficiência na região da Chapada Diamantina para cá, são 4 territórios. E com isso eu sou presidente da associação lá de Serra do Ramalho da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal também, e sou professor de Braille. A gente tem uma turminha de Braille lá que a gente começou do zero, eu fiz um alfabeto de caroço de feijão para começar. Hoje, graças a Deus, eles sabem ler e escrever já, o básico já sabe. Pela primeira vez, Serra do Ramalho vai sediar o censo, aquela prova de todo ano, o Enem, e vamos ter 2 pessoas cegas, moradoras de Serra do Ramalho, educadas em Serra do Ramalho, para fazer a prova. Isso para mim é um legado monstro.
muito grande, muito bom. E a vida agora é essa. Eu sou esse Daniel que luta pela pessoa com deficiência. Agora você falou uma coisa interessante. Você passou a ver o mundo diferente. Eu gostaria que você fizesse um paralelo entre Daniel que viu o mundo montado numa moto e Daniel que vê o mundo sentado numa cadeira. Muito bom. É assim, antes do meu acidente, eu era apenas um menino, jogando bola todo dia, trabalhava e vivia. Eu acho que era uma vida vazia, mas eu achava cheia na época. Mas eu me lembro muito bem de algumas vezes eu chegar em casa, deitar no sofá, chegava do trabalho, ficava olhando para o teto perguntando que vida é essa? Qual é a graça mesmo? Amanhã cedo vou para o trabalho de novo, volto, final de semana caço uma festinha e volto de novo para essa mesma vida. Não tem muito objetivo. Já hoje, eu acordo pensando, durmo pensando e vivo disso. Hoje eu não consigo deitar na minha cama sem tentar resolver o problema de outra família, de outra pessoa que tem um problema igual ao meu, ou pior, ou melhor, mas que não tem quem solucione. Que são casos extremos. Eu estou com um índice aqui, a população do Brasil, 24%, 24,6% é pessoa com deficiência. É nomeada pessoa com deficiência. Todas. Isso aqui é uma deficiência. Eu tenho duas, física e visual. Pronto. O que acontece? A gente tendo esse número, 24,6%, é muita gente. Aqui no estado da Bahia, a gente tem 14% da população. Bom Jesus da Lapa tem 70 e poucos mil habitantes, eu me recordo. Desses 70 e poucos mil habitantes, 14% é pessoa com deficiência. Desses 14%, eu não sei fazer a porcentagem exata, mas eu sei que dá mais de 10 mil pessoas com deficiência. Parece brincadeira. Todo mundo fala isso, incrível, impossível. Mas acreditem, se você pegar uma rua, qualquer rua aqui em Bom Jesus ou qualquer cidade vizinha, e contar assim, sai de casa em casa perguntando se tem alguém com deficiência, com certeza você termina essa rua com no mínimo 10 pessoas com deficiência. É certeza, só que a gente não nota. Eu, antes do meu acidente, eu não notava. Cheguei até a namorar com uma cadeirante uma vez, sabe? Que hoje é minha amiga, mas nem não passava pela minha cabeça nada sobre a vida que ela levava. Já hoje não, já hoje eu acordo e durmo, vivo, pensando. Quando eu estava no hospital de base, em Brasília, que foi o início de tudo, que foi a barra mesmo, assim, de chorar todo dia, de tentar entender, de perguntar para Deus por quê, e a única resposta que eu tinha era mais remédio para tomar. Hoje eu entendo que se Deus estava me colocando naquela situação, me colocou, é para a gente tentar fazer alguma coisa por mais outra pessoa. E na época, eu lembro que eu fiz muita amizade no hospital, vinha a enfermeira, vinha as senhorinhas que vinham pregar lá para a gente, me ajudavam muito, sabe? Conversavam muito comigo, levavam um bombom, escondido, né? Porque eu não podia entrar no hospital. E eu fiz muito amigo. E eu passei por esse começo com essas pessoas, que algumas não tinham nada a ver comigo, era só mãe, pai, irmão e tal, e outras que, assim, era todo dia. Tem uma senhora de Brasília que era, todo dia ela ia lá pintar meu cabelo, porque eu tinha pouca locomoção, nem os braços eu mexia na época com o acidente, eu quebrei uma vértebra, T4. E eu lembro que se não fosse essa senhora, alguma coisa tinha sido diferente, eu não tinha uma parcela da felicidade que eu tenho hoje. Portanto, eu só tento ser o que essa senhora foi para mim um dia para outras pessoas. Inclusive para Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, região inteira, que eu sei, eu tenho certeza que tem muita gente precisando de ajuda, de cuidados, de atenção, até de um abraço. Já faz muita diferença para quem está em casa, isolado. E a vida agora é essa. E como se deu o seu engajamento nessa luta? Sim, quando eu cheguei em Serra do Ramalho, que é a cidade aqui vizinha, na cadeira de roda já, no começo a gente fica meio orgulhoso, sabe? Não precisa empurrar, não, eu não quero isso, não. A gente fica meio nervoso com tudo. Eu lembro que quando eu cheguei, primeira noite que eu cheguei, eu fui para a rua e vi um professor meu de bicicleta. Assim, ao me encontro na avenida, ele voltou para trás na hora. Já com o rosto cheio de lágrimas já e tal. O pessoal não falava comigo, todo mundo era, gente, aconteceu, nossa, olha aí a situação, tal. Esse pensamento, sabe, estava rolando. Só que aí eu fui para casa, para o parque de Baquejada lá, estava tendo uma festinha, fui com um nó na garganta, sabe, agonia, vontade de chorar, vontade de gritar. Fui para lá e voltei para casa, uma situaçãozinha horrível, horrível. E hoje, é impossível andar na rua sem cumprimentar. Até os cachorros que passam me cumprimentam. E eu amo isso, eu amo muito essa vida que eu estou levando agora. Sobre o que mudou, rapaz, só uma coisa boa. Eu só posso sorrir e falar obrigado, Deus, por estar aqui, mais nada.
nossa sugestão seria que a população se reunisse, fosse mais unida, sabe? Tem duas mães, as duas têm um filho com deficiência. Vamos conversar aqui, vamos ver, vamos falar sobre a deficiência dos nossos filhos? Chama a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, daqui a pouco tem uma sociedade. O Brasil que a gente vive não chegou onde está hoje, democracia e tal, sem a sociedade, sem que as pessoas se unissem. A mesma coisa da pessoa com deficiência. Se não se unirem, a tendência é a gente viver esse mundinho que a gente vive hoje, medíocre, sem acessibilidade, sem respeito. Eu não chamo mais o preconceito de preconceito, eu chamo de desrespeito. É porque preconceito é quando tipo, você está sujo, é um ponto de vista, você está sujo, está fedendo, as pessoas te isolam porque você está sujo, está fedendo. Mas você tem solução, vai tomar um banho e fica bonitinho. Esse é o preconceito, você fez um conceito da pessoa antes de conhecê-la. No caso da pessoa com deficiência, não, eles querem cuidar da gente. Alguns que não querem cuidar têm tipo, medo de encostar, mas encostar da maneira errada. E, na verdade, não existe maneira errada nem maneira correta, existem maneiras. Eu sou uma pessoa, como eu falei, só estou calçando um sapato diferente. Você quer me dar bom dia? Me dê bom dia como dá para outra pessoa. Não precisa dar um bom dia, Daniel, ou coisa parecida, porque eu estou na cadeira de roda, não, porque não vai fazer diferença. Seu bom dia vai sair do mesmo tom. É só isso. A gente somos seres humanos também. Alguns com privilégios e não sabem exercer seu privilégio. Entendeu? Mas a tendência é essa. Todo mundo envelhecer. Daniel, agora nós estamos chegando ao final, né, desse primeiro bloco, e eu gostaria que você falasse para os nossos internautas a respeito dessas reivindicações, que eles também podem ajudar as pessoas com deficiência, né, na luta diária que elas precisam enfrentar. Vamos tentar passo a passo. Tem a pessoa que nasce com deficiência, tem a pessoa que adquire deficiência com o tempo. Como eu falei, né, vão envelhecer. E o que acontece? Se a família não tem estrutura, a criança ou a pessoa com deficiência também não vai conseguir ter estrutura. Se a família não tem estrutura e você conhece, o cidadão conhece a pessoa com deficiência, procure os direitos dela, que com certeza, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar com a estrutura montada. Não, nem que seja na família, mas seja num lugar que cuide dela. Hoje, a única coisa que está faltando hoje para o cidadão, tanto aqui em Bom Jesus da Lapa quanto no Brasil inteiro, Bahia, é um pouco de conscientização mesmo. E o meu conselho que eu dou é que você procure seus direitos. Procure seus direitos, que aqui dentro, legislação, leis, tem tudo certinho. Se você chegar hoje, precisa de uma medicação de alto custo, e essa medicação o médico prova para você que você vai tomar ela pro resto da vida, e aí o município não está te dando, você tem que comprar, é caro. Você pode ir no Ministério Público, fazer a denúncia, recorrer e começar a receber essa medicação. Sonda, órtese, prótese, cadeira de roda, tem o CEPRED em Salvador, e também em Barreiras, tem em Vitória da Conquista, que você encaminha a solicitação de cadeira de roda e ela vem. Demora um pouquinho, por causa das burocracias políticas do Brasil, mas ela vem. Tem direito a cadeira motorizada, cadeira monobloco, cadeira X, cadeira infantil, cadeira de banho, tudo. Órtese, prótese, medicação, fralda, tudo isso, que é uma coisa que está dentro do mundo da pessoa com deficiência, a gente tem direito. E a única coisa que falta... Tem até um amigo meu do TCU, que ele é cadeirante também. Ele falou, Daniel, o povo vem aqui só reclamar. Reclamar, denunciar. Mas o povo nunca vem aqui com um documento, um projeto pronto em mãos, para a gente poder fazer a leitura. Se o projeto for bom, toma aqui o dinheiro. Dinheiro tem. O que está faltando é as pessoas terem atitude e correrem atrás de seus direitos. O meu conselho que eu dou é, corram atrás dos seus direitos, que não é impossível chegar até eles, não. Antigamente eu não recebia sonda, hoje eu uso sonda toda vez que eu vou para algum lugar. Hoje eu recebo do hospital, pego todo mês certinho, medicação pego todo mês certinho. Eu viajo para todo lugar, tenho passe livre. Eu vivo uma vida que, se eu não correr atrás dos meus direitos, eu não estava vivendo nem 30% dela. Então, graças a meus direitos, eu estou vivendo uma vida que, graças a Deus, não posso reclamar, não. Então, meu conselho é que corram atrás dos seus direitos. O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência está aí para isso. A Secretaria de Justiça do Estado da Bahia está aí para isso. A Prefeitura aqui, procurem assistência social, procure o CREAS, que é um polo onde você possa denunciar os maus tratos da pessoa com deficiência, se está acontecendo alguma coisa errada. Então, procurem seus direitos, que a tendência é a vida melhorar. Daniel, valeu, muito obrigado. Um prazer. Nós vamos para um breve intervalo
E daqui a pouquinho nós estaremos de volta no segundo bloco com a assistente social Kátia Casais. Não saia daí. Ao visitar o Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa neste ano, você vai encontrar várias novidades. Nós estamos com a ambulância nova, estamos com um novo sistema de monitoramento, garantindo mais segurança aos nossos romeiros. O velário foi organizado também num lugar novo, mais amplo, mais espaçoso, mais confortável. E finalmente, esta gruta de Nossa Senhora da Soledade. O ambiente está climatizado e agora estamos na fase de acabamento no altar de Nossa Senhora. Estes são os nossos sonhos e as nossas necessidades. Com a sua ajuda, romeiro e romeira do Senhor Bom Jesus da Lapa, nós conseguimos realizá-los. Participe da campanha dos romeiros, do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa e seja mais um elo desta corrente do bem em prol do nosso santuário. Que o próprio Senhor Bom Jesus e a Mãe da Soledade abençoem a você e toda a sua família. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos, e o programa Contando Casos de hoje está conversando a respeito do assunto muito interessante, que é o assunto da luta dos direitos das pessoas com deficiência. Esse assunto o Brasil inteiro discute, a sociedade discute, né? As pessoas querem também entender e participar. Nós estamos com Kátia Casais, ela é assistente social e tutora do curso de serviço social da Unopar. E é com ela que nós vamos conversar a respeito desse assunto. Kátia, boa tarde. Boa tarde, padre. Conta para nós quem é Kátia Casais. Bem, eu sou assistente social, sou formada desde 2010. Vim de Salvador para morar aqui em Bom Jesus. Meu marido foi transferido e eu vim para cá. No início foi muito difícil a adaptação, né? Clima, de estar aqui, mas com o tempo eu fui me acostumando e hoje já me sinto uma lapense. Então, bem-vinda. Obrigada. Entrando no nosso assunto, né, que a gente estava conversando, a linguagem a respeito, né, da pessoa com deficiência. Se fala de portadores de deficiência, pessoas com deficiência, deficiente. Qual é a linguagem correta para se usar o termo aplicado? É muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas elas confundem muito a respeito, como lidar, como falar da pessoa que tem deficiência, né? Então as pessoas esquecem porque existiram muitas terminologias, nomenclaturas que determinavam em determinado tempo histórico sobre como proceder, falar sobre como como é que deve chamar essas pessoas. No início, muita gente já foi utilizado, pessoas portadoras de deficiência, pessoas, até inválidos já foram utilizados esse termo, né? E a gente notava que não é politicamente politicamente correto citar essas pessoas assim, dessa maneira. Primeiro porque é inválido, por exemplo. A pessoa não é inválida. Ela só tem uma deficiência, não importa. Ela tem uma deficiência, então ela não é 100% deficiente. Então, a pessoa que é considerada assim, inválido quer dizer que não tem validade, não tem valor. E sabemos que não é verdade. São pessoas normais que têm algum tipo de deficiência, mas não é 100% deficiente. Então, são consideradas pessoas normais, né? Só tem alguma deficiência. Mas existe muita gente também usa a terminologia que é portador de deficiência. Sim. Não, muitos usam isso até hoje, né? Se confundem e falam sobre isso. Não existe portador de deficiência porque o deficiente ele não porta deficiência, ele tem a deficiência. Ele não sai portando a deficiência, não é como se fosse um objeto. Porque quando a gente porta algo, a gente porta, por exemplo, a gente pode ter dizer assim, não, eu vou levar isso, como eu posso dizer, não vou levar isso comigo. Né? Então, como se fosse um objeto. Então, não é politicamente correto falar
portador de deficiência. Ele não está portando a deficiência porque ele quer, entendeu? Ele nasceu ou adquiriu de acordo com algum acidente de trabalho ou alguma coisa assim, proveniente. Então, não é a terminologia mais correta. Então, com isso, eu já percebo que a primeira ajuda que a gente pode fazer é fazer uma correção da linguagem. Isso, exatamente. E a legislação a respeito disso, ela diz o quê? As legislações, bem, ao longo dos anos, né, existiu a necessidade de criar leis que cuidassem do cidadão em si, né? Não só do deficiente. Então, a partir da Constituição de 88, que é a base que trouxe os direitos sociais, aí, depois da lei da Constituição é que veio as leis específicas, né? Que é para cada caso, no caso para idoso, para criança com adolescente, para a pessoa com deficiência. Então, a base de tudo é a Constituição de 88, que trouxe esses direitos sociais. A partir daí é que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio a Lei de Cotas no Mercado de Trabalho, veio também programas, leis e decretos. Então, eu digo assim, que a Constituição foi um objetivo geral que citou as leis e normas para direcionar, no caso da pessoa com deficiência, e o Estatuto da pessoa com deficiência seriam os objetivos específicos, aqueles que são direcionados para essas pessoas. Dia 21 de setembro, é muito importante lembrar, que muitas pessoas não conhecem, não sabem, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia é de extrema importância para eles, porque eles lutam muito pelas conquistas, né? Através da parte de educação, trabalho, diversos direitos que eles têm. Então, eles buscam essa luta. Então, e tem a cota, né? A lei de cota, que é muito importante saber que existe uma cota no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Ele varia entre 2% a 5%. Sim. Né? Aí fala assim, mas como é que é mais ou menos essa cota? De 100 funcionários, por exemplo, que efetivam numa empresa, de 100 a 200 pessoas, é 2%. De 201 a 500 pessoas, né, que trabalham nessa empresa, a cota tem 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 pessoas em diante, 5%, que tem acesso à cota. Agora, detalhe importante, nem todas as pessoas que são deficientes, elas estão enquadradas nessa coisa da cota. Aí fala, por quê? Porque eles têm que passar pelo médico do trabalho, né, que vai ser avaliado de acordo com os critérios e com a deficiência, que vai ser avaliado se tem condição de entrar na empresa ou não. Então, tem essa parte também que é interessante. Tem toda uma avaliação a ser feita, né? Exatamente. Agora, em relação a esse assunto, quais são os problemas mais graves ou mais acentuados das dificuldades, da aplicação das leis, da legislação? Nos dias atuais, ainda existe muito preconceito, discriminação, faltar acessibilidade, né? Porque existe, lógico, tem avançado muito ao longo do tempo, mas existe ainda lugares que não estão acessíveis para esse tipo, para pessoas, por exemplo, cadeirantes, né? Pessoas que andam em cadeira de roda. Então, não tem a rampa, um acesso que possa... Ainda encontra muita dificuldade. E também na aceitação no mercado de trabalho, né? Na parte da educação, que é de ensino. Então, muitas vezes, existe essa dificuldade. Então, a gente tem que trabalhar, a sociedade tem que ter uma outra visão, né? Quebrar essa barreira
atitudinais de como lidar com uma pessoa que tem uma deficiência, né? Buscar mais informação sobre isso, né? Porque são pessoas normais. Porque antigamente os deficientes eram vistos com uma coisa assim fora do normal, né? Existiam instituições que a pessoa ficava ali por muitos anos, a vida toda, não tratava o deficiente como pessoas de direito, o que realmente é, entendeu? Então, são pessoas iguais, são todos iguais. Então, a deficiência não modifica, não diferencia. Eu acho até que esse negócio de ser diferente é normal, mas esse negócio de ser diferente é normal, eu não levo apenas para o deficiente, eu levo para todas as pessoas. Porque todas as pessoas têm de certa forma, têm uma deficiência em alguma coisa. Sim. O que é ser deficiente? É não ter eficiência em algo. Então, a gente, o senhor, qualquer pessoa, pode ter uma certa deficiência. Então, nós somos iguais, não tem essa coisa assim, porque uma pessoa uma pessoa com deficiência, ela é física, mas existem outros tipos de deficiência psicológica, né? Sensorial, mental, outros tipos. Então, cada um tem um tipo de deficiência. Então, todos são diferentes. Eu acho que não deve generalizar, dizer, fulano de tal tem essa deficiência, então ele é diferente de nós. Não, todos somos iguais. Kátia, nós queremos te agradecer pela sua participação no nosso programa Contando Casos, né? E certamente muitos internautas, assim como eu, também ficaram mais esclarecidos, né, a respeito desse assunto. Eu queria agradecer a todos, a Audrey Roque pelo convite, e espero voltar aqui mais vezes, né, e dizer que a gente tem que realmente prestar mais atenção no caso da pessoa com deficiência, porque é uma pessoa que é são pessoas iguais de direitos, então todos somos iguais, então a gente tem que entender melhor e perder o preconceito. Então, nosso programa Contando Casos fica por aqui, e como você pode perceber, esse programa ele quis ser uma ajuda para o esclarecimento e também para a inserção da luta dos direitos das pessoas com deficiência. E você, se tiver alguém na sua casa, na sua família, entre o grupo de seus amigos, tente ser solidário com ele, mas de um modo muito natural. O que eles precisam é de naturalidade para poder viver naturalmente com seus amigos, com seus parentes, na sua comunidade. Então, nós agradecemos a sua participação, agradecemos também a sua audiência e não esqueça de que terça-feira estaremos de volta. Amanhã nos encontraremos na transmissão da Novena Perpétua. Por isso, fique com Deus e boa tarde.